Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Aurelius. Aurelius é um ORM que pode ser utilizado no Delphi. Ele faz o mapeamento objeto relacional. É uma técnica, né, que aproxima ali o paradigma do desenvolvimento da aplicação orientada a objetos com o banco de dados em si. Então, por exemplo, uma tabela lá no nosso banco de dados seria uma classe dentro do Delphi. E um registro que está lá no banco de dados seria um objeto. Por exemplo, essa tabela produtos no banco de dados, na nossa aplicação, seria uma classe T produtos, por exemplo. E os campos que estão lá no banco, ID, nome, preço, seriam os fields, né? Dentro dessa nossa classe. E os registros em si seriam carregados nos nossos objetos. Essa aqui é uma classe, é como ficaria essa classe dentro do Delphi, né? Essa tabela, né? Criei essa classe aqui, nota que é uma classe normal do Delphi, ela não herda de nada, né? É uma class normal. Então, isso é o legal também do Aurelius, você pode utilizar com uma classe normal que você já tem no teu sistema. Basta você adicionar aqui uma uses, que a gente tem os custos atributos, né, os atributos customizados, e ela se registra aqui. O resto, ela é tranquila. Mas tem também aqui no canal, a gente mostrou uma ferramenta chamada Data Modeler, e ele faz toda essa parte de pegar todo o seu banco de dados e gerar a estrutura, as classes aqui para ser utilizado junto com o Aurelius. Então, essa integração que eles têm com as ferramentas é algo bem interessante. Eu pretendo mostrar aqui no vídeo futuro. Deixei vários dados aqui, suporta vários bancos, vários componentes de conexão, por exemplo, o FileDAC, ZeusLib, você pode utilizar, não tem problema. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar o repositório, e no repositório vai ter todos esses dados, todas essas informações aqui, inclusive um exemplo bem completo sobre a utilização do Aurelius. Para fazer a instalação, é só vir aqui no site deles, eu vou deixar o link também. Tem a documentação aqui, vem em Free Trial, faz o download, é um executável, próximo, está instalado, não tem segredo nenhum. Se você viu a instalação do Xdata aqui, é idêntico, né? Inclusive, se você instalou lá, ele vai baixar aqui o pacote da TMS Business, né? Vai estar tudo já instalado no seu Delphi, ok? Agora a gente vai para a prática aqui para a gente ver como utilizar esse ORM. Vamos iniciar criando uma aplicação normal aqui, pessoal, aplicação VCL. Ótimo, eu já vou colar aqui, então algumas coisas a gente vai fazer do zero, outras coisas eu já vou trazer pronto para a gente não perder muito tempo, tá? Então aqui são só componentes visuais aqui que a gente vai utilizando aqui. Para gente utilizar o Aurelius, pessoal, a gente pode sim utilizar os wizards que ele tem, a gente vem aqui em TMS Business, por exemplo, tem aqui vários wizards que já gera de uma forma muito mais rápida para a gente, mas aqui para a gente entender o conceito do ORM, para a gente entender como ele funciona, a gente vai fazer de uma forma mais manual, tudo bem? Aqui a gente tem alguns componentes Aurelius, ó, se a gente escrever aqui, alguns aqui. Então, primeiro que a gente precisa do connection, para fazer essa conexão. A gente pode criar uma conexão aqui nativa, então a gente tem aqui o MySQL Server, tem o SQLite, ou utilizar uma que já exista, né? Por exemplo, o FileDAC, Zeus, enfim. A gente vai utilizar uma que a gente já está acostumado, por exemplo, o FileDAC, né? Vou colocar aqui um FD Connection, beleza? E vou fazer uma conexão normal com o banco de dados. Eu vou fazer com o SQLite para ficar mais fácil para me disponibilizar para vocês, mas você pode selecionar qualquer banco aqui e conectar nele. E o interessante de um ORM é isso, que não interessa qual banco a gente está utilizando, qual a versão do banco, enfim, que ele vai trabalhar da mesma forma. Ele abstrai para a gente, ele se vira lá em entender se ele tem que gerar um SQL no formato do MySQL ou no padrão do SQL Server, enfim, ele se vira com essa parte. Vou salvar aqui também. Antes, pessoal, vou só salvar esse projeto aqui, né? Acabei esquecendo de salvar ele. Então vamos lá, nossa C, utilitários. Vou criar uma pasta qualquer que eu chamo de ORM. Vou deixar o link depois na descrição aqui para vocês baixarem um exemplo completo, né? Que está bem organizadinho. E também toda essa parte, essa documentação que a gente está vendo aqui. Então vou salvar aqui dentro mesmo. Vou salvar aqui como main.view. Vou salvar também essa aplicação aqui dentro e vou chamar aqui de demo01, né? Qualquer nome aqui. Ótimo. Agora então, pessoal, voltando aqui na nossa conexão, vou criar essa conexão com o SQLite. Vou vir aqui, SQLite. E aí o que a gente tem que fazer só aqui é vir em Database e vou lá nessa pastinha lá, a Utilities ORM. Aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada BD. E aqui eu posso colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar aqui então banco underline teste. Beleza. Ótimo, vai funcionar, né? Que o SQLite aqui não tem segredo, ok. Vou apenas desabilitar aqui o login prompt, ótimo. Vou já deixar essa pasta aqui também aberta com esse banco de dados. Então, que ele já, como eu abri lá a conexão, eu testei, né? Ele já gera aqui o banco vazio para a gente. Notem que o banco está vazio.
Agora, então, a gente pode vir aqui no Aurelius, ó, no conexão. Até agora aqui, pessoal, Delphi normal. Fiz uma conexão com o banco de dados. Agora sim, a gente vai partir para o Aurelius. Então, eu peguei aqui o componente, dei 2 cliques e vem aqui, então, que eu vou utilizar uma conexão existente. Ele vai listar aqui para mim esse a FD Connection e já lista aqui tudo automático. Ótimo, a gente já está feito, então, a conexão Aurelius já está conectado com o banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar aquela estrutura, né? Essa classe aqui. Então, eu vou copiar essa classe aqui para dentro, é ela que a gente vai utilizar aqui. Então, eu vou vir aqui, File New, vou pegar aqui uma Unity, vou salvar, beleza? E aqui dentro eu vou chamar como produtos.entity, beleza? E vou colar aquele código que eu peguei lá. Então, tá aqui a nossa classe, classe T produtos. Ótimo. Então, eu já vou fazer o uses dela lá também. Já vou vir aqui, beleza? Já estou aqui. Vou até organizar todas as uses numa única. Isso, uma uses por linha aqui, beleza. E aqui já vou colocar então para a gente utilizar a nossa classe de produtos. Beleza, pessoal. O que eu quero agora é que o Aurelius crie para mim lá no banco, já crie no banco a tabela, né? Uma tabela com essa estrutura aqui, ó. Com essa estrutura, tá? Então isso é bem tranquilo. Primeiro eu vou copiar algumas uses aqui. Então tem algumas uses que eu vou precisar. Então eu já vou deixar todas aqui e já ficam aqui todas, tá? Beleza. Para a gente não ter que ficar depois colocando uma aqui. Ok. Nesse botão, então, eu já vou fazer isso, pessoal, para ele criar lá uma tabela, né, com a estrutura aqui da minha classe produtos. Para fazer isso, pessoal, eu preciso utilizar aqui um, um, uma classe, né, que chamada aqui, ó, T, ó, Database Manager. Essa T Database Manager, como o nome já diz, né, ela gerencia as nossas databases aqui. E aqui a gente vai chamar o método update. Vamos ver o que ele espera, pessoal. Então ele está esperando aqui, ó, uma conexão. Essa conexão a gente vai utilizar aqui o nosso componente, ó, Aurelius Connection. Então, Aurelius Connection 1.create connection. E cria conexão para a gente aqui, sem problema. Vou colocar só uma mensagem aqui. Operação terminada. Beleza. Antes da gente executar, pessoal, a gente vai abrir aqui o Debeaver, tá? Tem um vídeo aqui no canal ensinando como utilizar também o Debeaver. Aqui eu vou criar então a conexão lá. Vou escolher aqui uma conexão SQLite. Vou abrir lá o banco que a gente está utilizando como teste aqui na nossa aplicação. Vou concluir. Vou abrir só para a gente ver, ó, não tem nenhuma tabela. Então, está totalmente sem tabela, né? O nosso banco. Ele está vazio. Agora, quando a gente rodar a aplicação, ó, eu vou clicar nesse botão e, ó, operação terminada. E olha o que aconteceu. Se eu der um F5 aqui, ó, pronto. A minha tabela está criada aqui, com todas as colunas certinho. Tá? Bem interessante, pessoal, porque já criou lá para a gente, ó, com uma linha de código, então a gente já fez, o Aurelius gerou para a gente a nossa tabela. Se fosse várias tabelas aqui, ele geraria também de forma automática. Ele também altera, né, quando tiver alteração, adiciona campo, quando a gente tiver adicionado na nossa classe lá, tá? Beleza. Agora, o próximo passo, pessoal, a gente vai cadastrar um produto novo. Então, aqui no salvar, aqui, ó, salvar um novo produto, eu quero, então, salvar um produto lá no meu banco de dados. Como que a gente faz, pessoal? Então, a gente vai adicionar aqui um outro componente, vou pegar aqui Aurelius. Então, esse Aurelius Manager aqui, ó, ele tem aqui um desenho de objetos, né? Então, eu vou colocar ele aqui na tela, vou linkar ele com a connection, pronto. E o que ele faz, pessoal? Quando a gente precisar trabalhar com objetos, né, com os nossos objetos das nossas classes que a gente mapeou, a gente vai utilizar ele, tá? A gente vai utilizar ele aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele aqui por enquanto, quietinho, e aqui no nosso botão de salvar, olha o que a gente vai fazer, pessoal. A gente vai pegar aqui e criar um objeto da nossa classe, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, a nossa classe T produtos, ó, eu vou criar aqui uma variável local, vou chamar aqui de var L produtos, L produto, na verdade, né? Que é do tipo T produto, né? Aqui, Delphi normal, né? Estou criando uma classe aqui, ó, normal. Então, criei minha classe produto, ponto create, ótimo. E aí eu vou adicionar os itens nela, né? Então, por exemplo, aqui, o nome, ó. Aí eu posso pegar no meu edit nome, que está aqui na tela, ponto text, beleza. O outro campo é o preço, né? Então, eu vou colocar aqui float to, ou melhor, str to float def. Então, eu vou pegar aqui o edit, ó, o edit preço, ponto text, né? E se não tiver nada nele, eu vou passar
um zero. L produtos, ponto, descrição, também posso pegar aqui meu edit, descrição, ponto, texto. Beleza. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu gerei uma classe, um objeto, né, da classe de produto normal e preenchi as properties dela com os dados que está aqui na tela. Nenhum segredo aqui, Delphi tranquilo. Tá, e agora, como que eu faço para salvar? Eu tenho que abrir uma query, carregar os dados na query, dar um post, ou eu tenho que criar um select, né, ou um insert into tal aqui. Não, não preciso, pessoal. Olha só o que eu preciso fazer. Eu preciso chamar aqui meu Aurelius Manager, Aurelius Manager 1.save, e aí ele espera o quê? Minha entidade, meu objeto. Então eu passo L produtos lá para dentro. Só isso, pessoal. Então, com uma linha, o Aurelius criou nosso banco de dados com as tabelas e com uma linha ele vai salvar lá no banco de dados, né? Eu vou colocar aqui também, ó, show, ah, produto salvo com ID, e aí eu vou pegar o ID que ele retornou para mim, ó, como? lprodutos.id. Beleza. Agora eu vou compilar aqui, ó. Acabou faltando aqui o toString aqui, né? toString. Vamos ver se ele vai salvar mesmo, pessoal. Vamos lá. Vou vir aqui, vou colocar aqui então a César 01. Vou colocar qualquer valor aqui, descrição, qualquer uma também. Salvar, ó, salvou com código 1. Beleza, vamos olhar lá, salvou mesmo? Então vou vir aqui, vou até salvar outros aqui, ó. 2, salvei, beleza. 3, salvei. Então, salvei 3 lá. Vamos ver se está aqui mesmo, pessoal. Vou vir aqui em dados, vou dar um F5, olha lá, já salvou para a gente, tá? Então, com uma linha, pessoal, ele salvou lá para a gente no nosso banco de dados. Com uma ele criou o banco, com uma ele salvou o banco de dados. Vamos ver outro recurso aqui. Para a gente buscar, pessoal, como que a gente faz para buscar? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar aqui ó, uma variável privada aqui, tá? Vou chamar de fProduto, vai ser do tipo tProduto, tá? E ela que a gente vai utilizar aqui no buscar, tá? Então, eu vou colocar aqui esse produto. Que ele vai receber, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, o nosso manager, né? Aurelius Manager 1.find, tá? E aqui eu tenho algumas opções, ó. Então, eu posso passar aqui via generics o que eu estou esperando. Então, eu estou esperando um tProduto. TProduto, beleza. E aqui eu passo qual que é o ID. O ID vai ser meu edit. Deixa eu até pegar aqui, ó. Aqui ele está esperando um ID. Então, eu vou pegar aqui meu edit, beleza? E já vou colocar aqui, então, str.int e vou passar aqui, então, o meu edit.text. Beleza? Beleza. Então, aqui ele já vai buscar para mim, pessoal. Aqui ele já faz a busca. Ó. Então, eu posso olhar aqui, ó, se meu fProduto for diferente, for igual, né? Vou colocar assim, ó, igual a new. E aqui eu posso até sair. Então, colocar aqui um raise. Opa, um raise, beleza. E vou escrever aqui, ó, produto não encontrado. Encontrado. Ok, pode ser assim mesmo. Beleza. E se ele achou, pessoal, o que que eu faço? Eu faço o contrário do que a gente fez ali, ó. Por exemplo, edit nome.text recebe meu f produtos ponto nome. Beleza. E aí eu faço isso para os outros dois aqui, ó. Então vem aqui, vem aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que acho que é mais rápido mesmo, né? Preço, ó, preço, F. Aqui eu vou pegar o preço, ó, beleza. Edit, descrição. Vou colocar aqui também, opa, descrição, beleza. E aqui eu vou colocar só de float to string. Beleza. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Então, ó, quero buscar o 2, por exemplo. 2, buscar, pronto, ó, já buscou aqui para mim, já trouxe, ó. 3, beleza, já trouxe. Então, notem, pessoal, para mim buscar é uma linha só também, tá? Ó, aqui é Delphi, né? Aqui é Delphi normal. Para mim buscar, ó, ele retorna aqui para meu objeto com o find aqui de uma forma muito rápida. Se a gente for ver os outros comandos aqui, ó, o alterar, por exemplo, ó, vamos fazer ele aqui rapidinho. O alterar funciona da seguinte forma. A gente vai olhar aqui primeiro, né, se
se está carregado, né, esse que a gente acabou de buscar aqui, então, esse S produto for igual a new, vou até colocar aqui, ó, pronto, né? Produto não encontrado, né? Não selecionado, por exemplo, né? E ele já sai fora aqui, ótimo. Se não, o que que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar aqui o F produtos, ó, F produtos, ponto, nome, por exemplo, né? Vai receber os campos. Então vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no salvar. Eu vou até copiar aqui, ó. Ele vai jogar os dados aqui de novo, né? Então até aqui Delphi puro, né? Só que aqui é F, né? F produtos, F produtos, F produtos, beleza. E aí, para a gente salvar, a gente vai pegar lá também o nosso componente, né, que a gente está utilizando aqui para fazer, ó, o Aurelius Manager. Vamos lá, Aurelius Manager, ponto. E aqui a gente tem esse comando aqui, ó, flush. E aqui ele pede a entidade, ó, tá vendo? Eu vou passar a minha entidade aqui então, beleza? Ótimo, aqui eu vou dar um show message. E vou colocar aqui então, produto alterado com sucesso. Ótimo, vamos ver se vai dar certo aqui, pessoal. Vou até abrir aqui, só para a gente ver um aqui, ó. Vou pegar aqui então um produto, vamos pegar esse produto 3 aqui, ó. Tá César 3, né? Vamos alterar ele então. Vou vir aqui, vou rodar a aplicação, vou pegar aqui o 3, vou buscar, achou aqui, ó, 3 alterado. O preço vai ser 200, né? A descrição aqui vai ter um 02 aqui. Salvar, ó. Salvar a alteração, produto alterado com sucesso. Vamos ver se ele alterou mesmo. Vou dar aqui, vou carregar, né, a tabela produtos de novo. Ah lá, pronto, alterado, mudou tudo certinho. Já ficou certo aqui. Se a gente pegar o excluir é tranquilo também. A gente pode olhar, né, se foi selecionado mesmo aqui. Beleza. Opa. Se foi excluído aqui mesmo ou não, né? E aí ele é bem parecido com o alterar. Então a gente vai pegar aqui nosso Aurelius Manager, ponto, remove. E aí passa o nosso objeto também aqui. Beleza? Aqui eu vou até copiar a mensagem aqui. Lá, produto excluído com sucesso. Ótimo. Então, vamos lá de novo. Eu estou aqui com 3, por exemplo, 2, eu vou excluir o 2, né? Que está no meio aqui, ó. Vamos lá. Vir aqui. Espera carregar aqui, beleza? 2, ó. Carregou, beleza. Vou dar um excluir. Produto excluído com sucesso. Claro que não está limpando aqui os campos, né? Enfim, aí se eu buscar aqui, ó, não vai encontrar, ó. Né? No exemplo vai estar bonitinho ali, limpando os campos quando a gente exclui, né? Vai estar mais organizada essa parte visual. E pronto, excluiu aqui pra gente. Ó. Vocês notaram, pessoal, que é muito simples de utilizar, tá? Então, com um comando só, você vai excluindo, você adiciona, você altera de uma forma muito rápida. Agora, eu quero mostrar mais dois recursos, pessoal, bem interessantes. E para que esse vídeo não se estenda muito, eu vou simplesmente colar o código aqui e aí eu explico ele passo a passo, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está buscando, né, pelo que tiver aqui na caixa de texto. E olha que interessante como a gente faz a busca com ele, né? Então, até a busca, ela é toda orientada a objetos. Então, a gente não tem que ficar colocando aquele monte de query aqui dentro, concatenando, né? Então, eu peguei simplesmente o que está lá no edit buscar, e aí eu chamo o nosso Aurelius Manager e dou um find, né? Como a gente fez lá para buscar um. Só que aqui a diferença, que em vez de a gente buscar um só, olha o que eu vou fazer. Eu coloquei aqui o genetics do T-produto e eu coloco um where, ó. Que legal. Eu posso colocar um where e aí vim aqui concatenando, né? Então, coloquei um where, né? Aí coloco o link aqui, nome, contenha o que está lá na nossa busca, ou né, o campo de descrição contenha o que está na nossa busca, e que eu poderia ir fazendo vários, né? Order by está aqui, ó, poderia ter o group by, enfim, todos. E aí, em vez de eu chamar aqui como a gente chamou lá, aqui na nossa busca simples aqui, ó, a gente simplesmente chamou o find aqui, né? A gente aqui está passando toda essa instrução aqui e está dando um list, ó. Então, ele traz aqui para a gente a lista, né? E o detalhe é que aqui a gente tem uma lista também, ó, T-list de produtos, né? Lembrando que para utilizar esse T-list aqui, né, passando aqui o generics, a gente tem que vir aqui e colocar o system.generics.collection. E aí a gente faz um for-in, ó, pegando todos os registros que ele retornou. Então, eu vou executar aqui, beleza? Vou colocar aqui um A aqui, vamos ver, ó, já trouxe para mim, ó. Se eu colocar aqui 02, ó,
Ele vai buscar só o que tem 02, ó. Então ele já faz essa busca de uma forma bem rápida aqui pra gente, tá, pessoal? Até aqui, tudo muito fácil, pessoal. Aí você pode se perguntar, tá, mas eu posso trabalhar com DBGrid? Eu quero continuar utilizando aqui os componentes DBWare, eu consigo fazer isso? Bom, consegue, pessoal, e é extremamente fácil. Então eu posso aqui, ó, vir aqui, né? Vou criar aqui rapidamente, ó, TDB Grid. Vou adicionar aqui um DB Grid aqui, beleza. Vou colocar aqui também um T-Button, confirmar se ele ficou aqui mesmo. Esse aqui também, beleza. Tá, o que a gente precisa, pessoal? Então, a gente quer trabalhar com dataset, a gente vem aqui no Aurelius, ó, e a gente tem aqui também, ó, Aurelius Dataset. A gente coloca ele aqui, né? Vou colocar aqui também um T Data Source, que a gente já está acostumado a utilizar, né? Então a nossa DB Grid é ligada no Data Source e o nosso Data Source a gente liga ali no Aurelius. Beleza. Muito simples, né, pessoal? Tá ligado aqui. E aqui no botão, como que a gente vai fazer para buscar? Então eu vou pegar aqui então o nosso Aurelius dataset.close, como a gente está acostumado a fazer com qualquer dataset. Depois eu já vou dar um open aqui, né? Beleza. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é apenas um comando, ó, set source. Deixa eu achar ele aqui, beleza. E aqui, pessoal, o que a gente passa? Aqui a gente passa uma consulta, assim como a gente fez aqui nessa nossa consulta, a gente pode fazer a consulta lá também, normalmente, ó. Então eu posso pegar só essa parte aqui da consulta em si, ó. Vou colocar aqui dentro, ó. Aqui dentro é isso que eu vou passar aqui para dentro. Então eu vou pegar aqui meu Aurelius, find, né, produtos aqui. Posso passar aqui uma condição ou não, né? Eu tiro esse list aqui, ó. Deixo o order by aqui. Então, vamos supor, eu quero buscar tudo aqui. Então, eu vou tirar essa parte do where aqui. Vou deixar aqui, ó, para buscar tudo. Vou compilar, vamos ver se vai dar certo. Vou vir aqui, ó, vou dar clicar aqui. Pronto, pessoal, já está aqui todos os dados, tá? Essa tabela, essa primeira coluna é aquela amostra de referência, mas claro que depois você vai vir aqui, vai adicionar todos os fields aqui, vai deixar do tamanho correto aqui. Mas pronto, pessoal, já está tudo certo. Se eu quiser fazer condições aqui, mesma coisa que a gente fez lá, né? Ponto .where aqui, e vou passando, vou criando aqui e já consigo utilizar o componente DBWare também. Então, como vocês puderam ver, pessoal, é uma ferramenta incrível, consegue de uma forma muito fácil, muito prática criar as coisas. Isso que, acreditem, a gente está gerando aqui de uma forma mais manual. Como eu disse, tem os wizards que geram isso de uma forma automática, né? Você pode utilizar o Aurelius juntamente com o Xdata para já criar os endpoints de uma forma muito legal. Então, eu pretendo fazer um vídeo também sobre isso. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilhe com os amigos aí e a gente se vê na próxima.